Vamos lá. Todos estão vendo? Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Tá pequeno, turma, a tela? Tá um pouco. Como que eu ajusto isso? Eu não sei ajustar isso, Ana. Aí, melhorou um pouquinho. Tá um Tá bom. pouquinho melhor. Bom, deixa eu só carregar um pouquinho a minha caneta aqui. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui o que a gente vai estudar hoje. Na aula passada, a gente viu esse exercício, né? Que foi a comparação de dois triângulos, né? E nós vamos ver a aplicação do teorema de Tales, né? Deixa eu chegar aqui. Para que serve esse teorema, né, turma? Peço desculpas aí no desenho, né? Não sou muito um bom desenhista, mas deixa eu pôr aqui. Eu acho que eu já coloquei essa apostila, turma. Lá vocês vão ver com mais detalhes o que significa o teorema de Tales, né? Tales, né? É, eu coloquei aqui, ó. Ele foi um matemático, né? Que ele resolveu calcular a altura das pirâmides do Egito, com a ajuda de alguns trabalhadores, né? Ele conseguiu chegar num valor aproximado da altura da pirâmide. Como que ele fez isso, né? Ele pegou um determinado momento do dia em que o sol, com um bastão, ele conseguia medir a sombra dessa estaca, desse bastão, né? E o que ele fez? Ele comparou a sombra do bastão com a sombra da pirâmide. E, e com esses cálculos que ele fez, ele chegou num resultado próximo. E isso depois, né, futuramente, quando já havia tecnologia para medir a altura das pirâmides, chegaram à conclusão que ele chegou próximo à altura, né, ao valor real delas. Então, para que serve? Por que surgiu, a gente estuda o teorema de Tales? Porque esse filósofo, né, esse matemático, ele conseguiu, né, calcular a altura de um monumento, né, através da comparação, né, de um bastão, por exemplo, comparando a altura do bastão com a sombra e a altura da pirâmide com a sua sombra. Então, é isso que a gente estuda no teorema de Tales, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui um prédio e eu quero saber a altura desse prédio. Então,
como que a gente vai calcular isso? Peguei de referência um poste que ele tem 15 metros e em determinado momento que tem o sol, né? O sol aqui, ele vai fazer uma sombra, vai projetar uma sombra no chão. Então, aqui eu desenhei a sombra do poste. E a medida dela é 5 metros. Outra referência que a gente tem é a sombra que o prédio faz no chão, ó, que é de 32 metros. Então, qual será a altura do prédio? Quanto que nós vamos calcular, né? H de altura, né? Em inglês, high, né? Então, geralmente, a gente usa essa letrinha H aqui para simbolizar a altura, né? Então, a proporção, turma. O que é a proporção na matemática, né? Acho que vocês já viram com outro professor, né? O de álgebra, né? Que é uma comparação de duas razões, né? Então, A sobre B igual a C sobre D. B e D tem que ser diferente de zero, porque na matemática não faz sentido a gente ter o denominador zero. Não faz sentido a gente dividir alguma coisa do nada, né? Então, a gente não faz divisões por zero, né? Na matemática. Então, o teorema de Tales, ele utiliza uma simples proporção, né? A sobre B igual a C sobre D. E como que a gente vai fazer isso aqui em comparação ao nosso desenho? Ó, a gente vai comparar a altura do prédio. Então, a altura do prédio está para a altura do poste, que é 15 metros. E a sombra do prédio, que é 32, está para a sombra do poste, que é 5 metros. Então, aqui a gente fez a nossa proporção, ó. Então, como que a gente resolve isso? Multiplica em cruz. Como aqui, ó, vai ficar 5y, 5h, e a gente vai depois baixar, né, o 5 novamente, dividindo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Só vou passar o 32 aqui. Então, vai ficar h igual a 15 vezes 32, dividido por 5. E posso cancelar 15 com 5? Posso. Vai dar 3, né? 15 dividido por 5 igual a 3. Então, 3 vezes 32. Então, a altura do prédio, né? Vai ser 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96 metros, aproximadamente, né? Então, o cálculo do teorema de Tales é esse, é por comparação, né? E um exercício que cai muito em vestibular é justamente esse de comparar um prédio, saber a altura do prédio através de altura de uma estaca, né? De um poste. Esse exercício, por exemplo, ele foi baseado no exercício da FUVEST.
Então, vocês viram que é uma coisa simples, né? Que acaba caindo nos vestibulares, costuma cair nos vestibulares. Alguma dúvida, turma? Eu fiz meio improvisado aqui o desenho, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Professor, Oi, diga, ah, Pedro. pera aí. Espero. Não, deixa, tá certo. Beleza. Pode falar, Não, Pedro. nada não, tinha feito aqui errado, mas deu certo. Ó, turma, vocês veem, né, que a proporção, né? Eu poderia também fazer diferente, né? Mas ó, por exemplo, você vê que aqui, ó, eu tenho a altura do prédio e aqui embaixo eu tenho a metragem da sombra do prédio, né? Então, isso tem que estar comparado, por exemplo, a altura do prédio tem que estar equivalente à altura do poste. A sombra, né, do prédio tem que estar equivalente, né, à sombra da a sombra do prédio equivalente à sombra do poste. Tá? Então, se eu coloquei a altura do prédio aqui, então a gente tem que comparar com a altura do poste. Assim como a gente compara a sombra do prédio com a sombra do poste. Então tem que ter essa relação correta, né? Senão a gente pode errar, né? Na comparação. Um outro exercício, turma, deixa eu trazer aqui, que cai assim, costuma cair, né? No vestibular. Esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver, Enem. Enem, ó. O Enem é um pouquinho mais ousado, né? Vou apagar aqui. Olha só. O que ele pede? A rampa de um hospital tem sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Então, vamos imaginar uma rampa, né? Olha lá, uma rampa do hospital. E ele fala que aqui, ó, esse ponto mais alto aqui tem 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. Então, tem um paciente aqui, ó. E ele vai andar, ó. De repente, ele para aqui. E ele viu que a altura que ele alcançou da rampa é 0,8 metros. Então, a gente interpretou essa parte do exercício. Ó. Concordam comigo? Então, ele falou assim, ó, percebeu que se deslocou 3,2 metros. Então, daqui até aqui, 3,2 metros. Qual que é a pergunta? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é? Então, ó, ele quer saber essa medida aqui, ó.
que a gente vai chamar de X. E aqui a gente considera o ponto mais alto, né? Ele quer saber quanto que ele tem que caminhar ainda para chegar ao final da rampa aqui em cima. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem a altura máxima com o comprimento máximo da rampa. Opa, mas a gente não tem, né? Porque a gente tem que achar o X. Mas a gente pode dizer que o comprimento máximo da rampa é 3,2 mais X, né? E a gente tem a medida desse pedacinho aqui para essa altura. Então, o que, que a gente vai comparar? O pedaço da rampa aqui com esse pedaço da altura aqui, ó. E a rampa inteira, que é 3,2 mais x, com a altura máxima, que é 2,2 metros. Um detalhe que a gente precisa ver se está tudo em metro, tá, turma? Tá tudo em metro? Tá tudo em metro. Então, bora lá. Como que a gente vai fazer, ó? É só a gente seguir, ó. Então, vamos pegar, assim, altura maior, né? Está para o comprimento maior da rampa, né? Então, eu posso dizer assim que 3,2 mais x está para 2,2 metros. Então, eu fiz essa relação aqui, daqui para cá. Então, agora eu vou fazer dessa parte aqui, que é 3,2, está para 0,8. Deixa eu melhorar o meu 8 aqui, né? Não entendi. Oi? Não entendi. Ó, o que eu fiz? Ó, eu peguei a rampa inteira e comparei com o 2,2, que é a altura da total da rampa. Aí eu vou seguir essa ordem para a parte menor, né? O comprimento da rampa aqui, da metade da rampa, que é 3,2, que está também para a altura menor, né? Dessa parte da rampa. E agora é só a gente fazer, multiplicar em cruz, né? Então, como que vai ficar? Ó? Vai ficar 0,8 vezes 3,2 mais x igual a 2,2 vezes 3,2. Vamos ver quanto que vai dar isso daí? Querem que eu faça as continhas? Ó, 3,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2, 4. Certo? Para a gente lembrar, né? Para a gente não errar, né? 4, 6 mais 4, 10, vai 1, 7. Aí eu tenho uma casa decimal do 3,2 e uma casa decimal do 2,2. Então a gente vai dar dois pulinhos, ó. 1, 2. E aqui a gente coloca a vírgula. Só apagar aqui, né? Então aqui vai dar 7, 7,04
E agora a gente vai fazer 0,8, 3,2 vezes 0,8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. E agora, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Aqui também, ó, duas casas, plata vírgula aqui. Dúvida nas continhas? Tudo bem, turma, com as continhas? Professor, só para entender, você fez essa relação de 0,8 sobre 2 por quê? Por quê mesmo? Peraí, eu não entendi. O 0,8 sobre 2,2 ficou assim por quê mesmo? Não, essa parte aqui, né? É, Eu comparei. Ah, aqui é 3,2, né? É isso? Peraí. Ah, não. não, professor, a minha pergunta é que eu fiquei ainda meio confuso nessa parte de você montar Ó, assim. a altura, a rampa, o comprimento da rampa total está para a altura dela total, ó. Então, esse comprimento todo aqui, ó, da rampa, eu comparei com aqui. Agora, esse pedacinho aqui, ó, eu comparei com esse pedacinho, que foi 3,2 para 0,8 e 3,2 mais x para 2,2. Tá bom? Mas por que, por exemplo, você não pegou x ao invés de 3,2 mesmo? Porque eu não tenho, ó, a referência desse pedaço com esse pedaço da altura, tá? Ah, tá bom. Ó, tá vendo que eu tenho ou o valor da altura inteiro, ó, esse valor inteiro, então eu tenho que comparar com a altura total da rampa. E eu tenho essa parte da rampa aqui, ó, que eu também vou comparar só com esse pedacinho aqui, ó, da altura. Tá bom? Certo, Pedro? Certo. Então vamos lá, ó. Agora eu vou fazer 2,56 mais 0,8x. Então, ó, 0,8x igual a 7,04. Esse 2,56 passa para esse lado, fica negativo. Certo? Então vamos ver quanto que dá isso, né? 7,04 menos 2,56. Costumo fazer a subtração assim, ó. Coloco 1 aqui para ficar 14. Aí de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8. Baixa esse 1 aqui, fica 6. Coloco 1 aqui, então vai ficar 10 menos 6, 4. E aqui, 7 menos 3,
Estão acompanhando, turma? Vai dar 4,48. Eu sou meio da moda antiga, tá? Porque aquele negócio de emprestar um aqui, depois um aqui, eu me atrapalho tudo. E agora divide por 0,8, né? Então, 4,48 dividido por 0,8. E aí, turma, como que a gente faz essa conta? Temos que igualar as casas decimais, né? Então, aqui tem que ter 2 casas, aqui outras 2. Depois que a gente faz isso, ó, a gente some com a vírgula. Então, a real conta que a gente vai fazer vai ser 448 dividido por 80. Ó. E esse zero aqui também, depois que a gente corta a vírgula, a gente pode ignorar ele, né? 44 não dá, né? Por 80, então a gente vai fazer 448 dividido por 80. Ó, a gente sabe que 5 vezes 8 ó, é 40, né? Se eu usar 6, vai ultrapassar? Então, ó, se eu fizer 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, é isso? Ah, 6 vezes 8, qual que seria ideal aí? O 5 ou o 6? Acho que é o 5. Isso. O 6 vai ultrapassar, né? Porque 6 vezes 8 é 48, né? Então, você viu que ultrapassou 448. Então, vamos colocar 5. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Deu 400, ó. Subtrai dá 48. Então, aqui a gente colocou um 5, né? 48 não dá, né? Então, a gente coloca um 0 e uma vírgula aqui. Então, vamos ver agora 400. Opa, a gente já viu isso, hein? 80 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Então, aqui vai ser o 6, ó. Que dá 480. Deu. Zeramos a divisão aqui, ó. Então, a resposta do exercício, ó, a rampa, esse pedaço da rampa, ela vale 5,6 metros. Vamos ver se tem alguma alternativa. Opa, achei aqui, ó. É isso aí, turma. Essa é o exercício de rampa, né? Só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Ele tem muitos exercícios aparecem, né? No vestibular com o mesmo quase enunciado parecido, ó. Veja só, 2 pilares paralelos de sustentação de uma rampa distam 1,5 metros. Então, ó, aqui eu tenho o primeiro pilar e aqui eu tenho o segundo. Eles distam 1,5 metros.
Aí que ele fala mais. O pilar mais baixo foi fincado no chão a 2,7 metros do pé da rampa. E seu topo dista 1,8 metros do topo do pilar mais alto. Determinar o comprimento dessa rampa, que ele chamou aqui de, vamos dizer, de C, né? Vocês viram, turma? O exercício super parecido, né? Com o mesmo intuito, né? Fazer a proporção. Então, ó, como que a gente faria esse exercício? A gente tem que imaginar que não, ele quer saber o comprimento dessa rampa, né? Então aqui eu chamo de X. E qual outra medida que a gente tem, né? A gente tem as medidas das distâncias, né? De onde está o tema que ele chamou aqui, o pilar de sustentação, né? Então, como que vocês resolveriam isso? A gente pode pegar 1,8 mais C ou não? O 1,8 mais X, né? Pode ser também. 1,8 mais X, a gente compara com o comprimento total, né? Que é 1,5 mais 2,7. É. Aí depois pega, a gente tem essa medida, né? 1,8 está para 1,5 e multiplica em cruz, né? 1,5. Essa parte aqui, ó. Concorda? Essa aqui na base? Isso. Espera aí que acabou minha tinta. Acabou a bateria da caneta. Espera aí. Vou tentar carregar ela rapidinho aqui. Então, essa parte de 1,5, a gente compara com 1,8, que é o pedaço que ele deu da rampa, né? O valor, né? E a rampa inteira, que a gente não tem o valor, né? Que é 1,8 mais X, a gente compara com a diferença, a soma da base aqui, né? Deixa eu ver se eu já consigo. Agora já foi. Então a gente tem que imaginar uma coisa assim, ó. Aqui é 1,8, essa medida. Aqui é a X. Aí ele dá essa medida aqui, ó. 2,7 e 1,5. Da altura ele não falou nada, né? Não quis saber da altura dessa vez. Aí depois é só fazer as continhas, né? Agora tem que fazer rapidinho porque a aula já está terminando, né? Então a gente vai fazer 1,8 mais x vezes 1,5, multiplicando em cruz, né?
Deixa eu ver quanto que é 1,5 mais 2,7. 4,2 vezes 1,8. Concordam, turma, comigo? Ok, professor. Você já fez a. Ah, tá, sim, concordo. Concordo. Então vai dar 7,56 aqui. 1,8 vezes 1,5. Deixa eu ver aqui. 1,8 vezes 1,5. 2,7. Então 2,70, né? Mais 1,5x. Você viu que é parecido com o anterior, né? Só que no anterior ele dava o comprimento, né? E dava as alturas. Aqui ele deu o comprimento e a projeção na horizontal, né? Os valores da, da, da posição das estacas, né? No chão, né? Fazendo rápido aqui, né? Cada horário, né? Para vocês não. Então aqui vai ficar 1,5x igual a 7,56 menos 2,70. 4, então x vai ser igual a esse valor, 4,86 dividido por 1,50. Então x igual a 3,24 metros. É a resposta do exercício? Não, porque ele quer saber o comprimento da rampa, né? Então a gente vai somar Professor, 1,8. Oi? de onde você tirou 262,70? Não, parece alguma coisa agora. Não é 2,20? O... Foi aqui, ó. 1,8 vezes 1,5. Ó, 1, dá 4, né? 40. 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 5 vezes 8, 40, né? Sobe 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 0. 9 mais 8, 17. 1 mais 1, 2, ó. Daqui que eu tirei 2,70. É porque você tinha botado aqui 2,20, eu fiquei meio perdido. Acho que é 2. Aqui eu escrevi meio 2,70. Pronto. Então, a gente, voltando aqui, 1,8 mais 3,24. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Dá 4, né?
Então, o comprimento da rampa vai ser 1,8 mais 3,24, que vai dar 5. Opa! Saiu aqui. 5,04 metros. Essa é a resposta do exercício, tá? Beleza. Dúvidas, turma? Então, esse é o nosso teorema de Tales. Espero que ele aparece de vez em quando nos vestibulares, e quando aparece é dessa forma. Deixa eu parar de compartilhar a tela, né? Aparecer aqui um pouquinho, né? Então ele aparece dessa forma nos vestibulares. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado pela participação, turma. E na semana que vem tem mais, tá bom? Na semana que vem a gente vai começar a estudar as áreas. Eu vi que o professor de álgebra, ele está dando trigonometria, né? Então, vou direto para as áreas, né? Da geometria plana, e depois a gente entra em geometria espacial. Tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Então, boa noite, uma boa semana para todos e até segunda que vem. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Ana. Obrigado, viu? Boa noite, Ricardo. Obrigada a você. Até